A paz do Senhor para você e família. Vamos a mais um texto bíblico onde vamos estar meditando a partir deste momento. Salmo 6, versículos de 1 a 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. A minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui outra vez comigo, juntos meditando na palavra de Deus. Lemos mais um salmo de Davi. O salmista Davi, ele ora a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Davi estava precisando de que a misericórdia de Deus o alcançasse. Passava por um momento de dificuldade extrema na sua vida. E ele pede a Deus que naquela situação em que ele estava, Deus não o julgasse conforme a sua ira, ou seja, não levasse em consideração o seu fracasso, a sua falha diante dos seus olhos. O que seria o fim de Davi caso Deus considerasse ou levasse em consideração a sua fragilidade? Davi começa orando no Salmo 6 dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi sabia que se Deus o castigasse no momento da sua ira, o Senhor o mataria. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que Davi entende que suas atitudes e comportamento poderia ter irritado ao Senhor. Aí você pode me perguntar, mas pastor, Deus se irrita igualmente ao homem? Isso é um comportamento também de Deus e não somente do homem? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Davi ele usa a expressão a ira de Deus, não significa que Deus ele perdeu sua estrutura, porque o homem na sua ira, ele perde a sua estrutura. Mas essas linguagens que nós encontramos, que chamamos de linguagens figuradas muitas vezes, elas aparecem para que eu e você como humanos possamos entender a vontade de Deus para nós. Porque assim como um homem irado, ele tem a intenção e a pretensão de fazer justiça ou de se vingar ou de recompensar aquele que o fez estar irado, ou aquele que o provocou. A linguagem bíblica, quando aparece nessas figurações, dá a entender de que Deus também ele recompensa aqueles que erram, aqueles que cometem erro diante dos olhos de Deus. Assim como uma pessoa irada tem sua reação, assim também Deus tem sua reação. E Davi, entendendo essa realidade, ele diz: Senhor, não me tenha ou não me repreenda na tua ira. Ou seja, o Senhor não tem a reação contra mim, porque eu vou perecer. Em outras palavras, Davi está pedindo misericórdia a Deus, está pedindo compaixão a Deus, e Deus atende Davi. Se você ler o Salmo 6 inteiro, você vai ver que Deus usou de misericórdia para com Davi. Mas por que o Senhor ele usa de misericórdia com Davi? É porque Davi, na sua oração, ele não esconde a sua culpa diante do Senhor. Ele não tenta cobrir a sua culpa diante do Senhor. Ele faz a sua confissão. Agora, o que leva Deus a fazer realmente ou usar de misericórdia com Davi é porque Davi, ele ora arrependido. Ele reconhece e sabe que Deus, se ele, Deus, usasse conforme o que Davi merecia, ele seria uma pessoa aniquilada diante do Senhor. Porque deixa eu dizer aos ouvintes neste momento, o fato de nós não alcançarmos misericórdia de Deus
Muitas das vezes é porque nós tentamos esconder a nossa falha. E diante de Deus, às vezes isso diante dos homens até passa, porque os homens são finitos, eles não são Deus, entendeu? Passa, mas diante de Deus não passa. É melhor que o homem ele seja sincero. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Na oração de Davi, nesse Salmo 6, em momento nenhum, Davi tenta encobrir. Apenas ele pede a misericórdia de Deus diante daquele quadro em que ele estava vivenciando. O versículo 2, ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Olha a expressão de Davi, pede a Deus misericórdia, compaixão. Eu pergunto a você neste momento, quem de nós estaríamos hoje vivos se Deus tratasse a nós como merecemos, como nossos atos merecem? Com certeza nenhum de nós. Mas por que estamos vivos? Simplesmente porque Deus nunca deixou de usar a sua misericórdia ao nosso favor. Aí Davi continua dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou fraco, eu sou frágil, eu não suportarei aquilo que eu mereço. Se o Senhor dispensar a mim o que eu mereço, na minha fraqueza eu deixarei de existir. Davi reconhece a sua fragilidade. Os senhores estão vendo o quanto é importante quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, não escondemos nada do Senhor, dizemos a Ele tudo o que somos, reconhecendo a nossa fragilidade, é aí onde a manifestação da bondade de Deus acontece na nossa vida. Aí ele diz, sara-me, Senhor, sara-me, Senhor. A palavra Sara aqui é um reconhecimento de que Davi, a sua culpa, não é? Davi reconhece aqui a sua culpa diante de Deus como que fosse uma ferida. Não é que Davi estava com uma ferida, um corte na sua carne, não é isso. Mas a ferida que Davi se refere aqui é a sua culpa diante do Senhor. Ele vê isso aqui como uma chaga, como algo ruim, como uma ferida no seu corpo, porque é assim que acontece com o pecado. Em muitos momentos a Bíblia mostra o pecado como uma chaga, a Bíblia mostra o pecado como uma transgressão, a Bíblia mostra o pecado como uma ferida, e Davi reconhece isso aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Senhor, ele diz mais o seguinte, porque os meus ossos estão perturbados. A palavra ossos aqui fala da estrutura, porque assim como nossos ossos, ele forma a estrutura do nosso corpo e nos mantém em pé, assim Davi está considerando que sua estrutura humana, ela é fraca. Ele estava perturbado, ele estava sem segurança, ele estava inseguro, a sua estrutura desabou. Isso é muito importante quando nós, como seres humanos, reconhecemos isso diante do Senhor. Irmãos, amigos, nunca seremos tão fortes para suportar as dificuldades, para sermos vitoriosos, não é? Nessas dificuldades da vida, nunca seremos tão fortes para suportarmos tudo isso. Isso prova que sempre precisaremos, dependeremos de que a misericórdia de Deus seja dispensada por Ele mesmo a cada um de nós. Lendo mais uma vez o versículo 2, ele pede misericórdia ao Senhor, dizendo que é fraco. Depois ele diz, sara-me, Senhor, reconhecendo que ele estava ferido. E depois ele diz, porque os meus ossos estão perturbados, a sua estrutura estava fragilizada. E no 3 ele diz, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Davi estava vivendo um momento de perturbação. Por quê? Primeiro, a Bíblia diz, como já lemos aqui, que ele
presenciava o castigo de Deus. É o que está no versículo de número 1. Quando ele fala, não me castigue, é porque ele presenciava que haveria um castigo pela sua culpa. E no versículo 2, como acabamos de ler, ele vê que ele é fraco, ele vê que ele é ferido, ele vê que sua estrutura é fragilizada. E no versículo 3 ele diz, a minha alma está perturbada. A palavra perturbada indica um estado avançado de desespero que Davi estava vivenciando. Glória a Deus. Mas no versículo 4 ele diz, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Ele pede de novo a misericórdia de Deus. Ele faz todas essas considerações e Deus se agrada disso. Ele olha para Davi e vê Davi um homem culpado. Ele vê Davi um homem que precisava ou merecia o castigo, mas ele vê um Davi reconhecendo todas as suas fragilidades. Os pontos fracos da vida de Davi, ele expõe diante de Deus. Olha, Senhor, eu sou isso. Eu sei que eu mereço, Senhor, a recompensa da minha culpa. Mas se o Senhor fizer isso nessa minha estrutura, o que sobrará de mim? Para onde irei eu, Senhor, se o Senhor fizer isso comigo? Aí ele no 4 diz, volta-te, ou seja, dirige o teu rosto para mim e livra-me, aleluia, a minha alma, por tua benignidade. Senhor, eu sou culpado, eu reconheço, eu sou frágil, eu reconheço, mas se a tua misericórdia, a tua benignidade, o Senhor fizer com que ela me encontre, eu poderei sobreviver. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós somos frágeis, fracos. Sim, nós entendemos, mas vamos ser sinceros diante do Senhor. Vamos reconhecer nossa fragilidade, nossas culpas e rogar a Deus a sua compaixão e misericórdia, porque Ele, com certeza, nos atenderá. Que Deus abençoe você, a sua família, que essa palavra possa estar fortalecendo o seu coração. Eu quero pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, mande para o máximo de pessoas que você puder este vídeo, se inscreva no canal. Assim você está ajudando a gente a alcançar outras pessoas depois de você. Deus te abençoe, Deus te ajude e até o próximo vídeo, se Deus quiser.